A liminar do juiz federal Valdemar Cláudio de Carvalho, que determinou que o Conselho Federal de Psicologia não deve impedir psicólogos de oferecer tratamento sobre orientação sexual, causou espanto em muita gente e gerou repercussão em todo o país. E esse é o assunto que vai ser discutido hoje no Câmara Aberta. Você que está em casa nos acompanhando, muito obrigada. Aqui comigo dois especialistas no assunto. O Mário Vicente da Silva, ele que é presidente da Comissão da Diversidade da OAB Paraíba, e o Nilton Formiga, psicólogo social e pesquisador. Sejam muito bem-vindos ao Câmara Aberta. Eu agradeço a participação de vocês. Obrigado. E eu começo com você, porque eu acho que o começo é falando sobre a resolução de 99. Exato. Porque eu acho que começa a partir dela, né, essa Isso. discussão toda. O que diz, Nilton, essa resolução de 99? Ela fala em linhas gerais que os psicólogos deverão contribuir com seu conhecimento para uma reflexão sobre o preconceito e o desaparecimento de discriminação e estigmatização contra aqueles que apresentam comportamento ou práticas homoeróticas. Os psicólogos não exercerão qualquer ação que favoreça a patologização de comportamentos ou práticas homoeróticas, nem adotarão ação coercitiva tendentes a orientar homossexuais para tratamentos não solicitados. E o parágrafo único, os psicólogos não colaborarão com eventos e serviços que propõem o tratamento e cura da homossexualidade. Isso é o que a resolução, né, a parte onde ela vem sendo questionada nessa ação popular proposta perante essa vara federal em Brasília e que gerou toda essa polêmica. Mas, assim, enquanto legalista, eu entendo que essa resolução, essa decisão, ela é inócua. Ela não tem uma força. Porque, primeiro, eu entendo que a ação não deveria ser uma ação popular, se fosse o caso. Segundo, a pesquisa científica sobre esse tema ou sobre qualquer tema dentro da psicologia nunca foi proibida. Aqui, em nenhum momento do que eu li, você vê que ele está proibido a pesquisa. A resolução de 99 diz que o Conselho Federal de Psicologia diz que psicólogos não podem tratar a cura gay, mas podem oferecer tratamento. Mas esse tratamento sempre pôde. Que tratamento seria esse? Esse tratamento seria o atendimento, o acolhimento dessa pessoa que procura o profissional com os seus problemas internos, com os seus dissabores. E aí eu vou procurar esse profissional para que ele me ajude a entender essa situação e o que pode estar causando essa situação. Mas ele não pode, a resolução diz que ele não pode intervir para tratar isso. Até porque não há um tratamento. Desde 1990, que a OMS, ela já diz que não é uma doença. Não sendo uma doença, não há tratamento. O que há é um acompanhamento para que você identifique as causas que estão levando a esse sofrimento. E aí, assim, essa parte mais da psicologia vai ficar com o colega, porque ele é o conhecedor da área. Mas, assim, na parte legal, nunca houve a proibição. Inclusive, eu conversei com diversos outros psicólogos e eles sempre disseram, eu sempre recebi héteros, homos, bissexuais, e o tratamento, se é que a gente pode chamar de tratamento, a psicoterapia, ela vai no sentido de você entender esses questionamentos e de como você vai tratar com isso, mas não de reorientar, porque aí a gente entra na etimologia da palavra. Quando eu vou reorientar, eu vou corrigir, eu vou realinhar. Como eu vou realinhar algo que ele não tem um padrão? O padrão é a heterossexualidade? É um questionamento que a gente tem que fazer. Então, não é. Se a OMS diz que não é doença há mais de 20 anos, então não tem o que eu reorientar, tem o que eu acolher, tem o que eu possa dar de conhecimento a essa pessoa para que ela enfrente essa situação de dor que ela está vivendo por conta da sua sexualidade, que não é recebida pelos demais. Nilton, agora com você. Você tem uma pesquisa que mostra o que leva uma pessoa a se assumir.
E aí a gente estava falando quando um homossexual descobre que é homossexual e aí ele procura um consultório de psicologia. Acho que vai muito pela interpretação, a gente estava conversando aqui sobre essa liminar. É possível que o paciente, né, que chegue ao consultório de psicologia, peça ajuda sobre como se aceitar? Olha, bom, isso seria uma questão clínica. Eu sou mais psicólogo social e uma das questões que eu tenho defendido, que vai além disso aí, tá? Tratar ou não, intervir ou não, é uma questão mais para organizar a estrutura emocional do sujeito. Ir a um consultório não significa que você será hétero ou será homo ou vice-versa, tá? Ou deixar de ser um ou outro. Eu acho que esse questionamento e essa busca prima mais por um critério de uma sociedade extremamente homofóbica, ainda patriarcal, monolítica, sobre suas crenças, sobre uma estrutura de pensamento bem determinista, bem unilateral, e esquece que todo um processo da própria dinâmica da sociedade, ela funciona sobre duas perspectivas, via de mão dupla. Tá? Tem um professor meu, o Leôncio Caminho, que ele dizia isso, e ainda hoje é uma das questões que eu tenho definido nos meus estudos, principalmente na área da psicologia social. Todos nós construímos as perspectivas de crenças, representações, atitudes, a partir da construção social de uma realidade social. A realidade social hoje não tem como ser pautada sobre 20 a 40 anos. Tá? Nós vivemos hoje novas buscas, novas perspectivas, novas orientações, novos processos de representação. A pessoa mudou a forma de pensar. Tá? Isso é notório. Então, de repente, se faz uma discussão, ou se leva a um consultório para dizer eu não quero ser homo ou eu quero ser hétero, isso é uma mentalidade extremamente, entre aspas, eu não gosto disso porque também tenho respeito à própria dimensão religiosa, muçulmana, tal, xiita. Né? Quer dizer, se busca guetos urbanos, mas esquece de trabalhar guetos cognitivos, guetos afetivos, onde as pessoas vão se escondendo sob seus determinados perfis. Uma das pesquisas que nós estamos fazendo é para entender fatores preditivos a esse tipo de explicação. Tá? Uma pesquisa que está sendo desenvolvida com o Grupo de Comportamento Político na Universidade Federal da Paraíba, lá, sob a orientação da professora Ana Raquel, e o que a gente tem defendido é quais são as causas que leva a pessoa a ser homossexual, tá? Ou homoafetivo ou homoerótico. Quais são as causas? Que emoções vocês têm sentido? Como é que está a distância social? Então, nós temos que leva a pessoa a ser? Como o Mário falou, etimologicamente essa questão gay, na verdade, ela vem de toda uma questão histórica. Desde os romanos, desde os gregos, tal, como uma perspectiva da própria relação que você tem com o do mesmo sexo. A grande gravidade que eu acho da literatura, ou da má interpretação da literatura, é você trazer essa palavra e estabelecer como um grande critério determinador de uma conduta livre, libertária, ou de uma conduta literalmente ditatorial e fisicalista e fixa. Essa pesquisa que nós fazemos, que é de 2002 a 2016, está sendo repetida em 2017 agora, é para avaliar quais são as causas. Ser homossexual é uma questão de falta de Deus, ser homossexual é uma questão de distúrbio de personalidade, é uma questão de falta de caráter, é uma questão psicossocial, da falta de relações interpessoais. Nós descobrimos coisas fantásticas, que essas crenças religiosas, personalísticas e essas crenças ligadas à questão não somente de caráter têm caído. As pessoas não acreditam mais nisso hoje, né? Hoje no sentido do contexto social. E mais ainda, você tem aumentado as questões das emoções positivas. As pessoas estão sabendo conviver bem e se relacionar bem com as pessoas ligadas à homossexualidade, com o homossexual. Não há mais uma necessidade de se esconder, de se estabelecer critérios. Tá? Esse processo é que vai justamente contrário a essa perspectiva de se colocar o sujeito como tratamento da homossexualidade. Você tem uma representação social onde as pessoas estão cada vez mais buscando e ancorando realidades, estabelecendo e internalizando realidades, que elas vão mostrar, peraí, eu não preciso fazer tratamento. O Mário tem razão quando coloca, o que eu preciso para o consultório é para saber quais são os meus conflitos, como é que eu vou lidar com esse impacto social. Eu tenho capacidade de assumir as posições e assumir todo o impacto e vertente e estereotipia, preconceito em relação ao que eu vou estabelecer quanto critério de vida. Antes de tudo, eu acho que é uma questão primária, sabe? Você vai à busca de ser feliz.
Nilton, o juiz da 14ª Vara Federal, né, que entrou com essa liminar, ele disse que a resolução de 99 ela é uma censura, ela impede, inclusive, que psicólogos, além do atendimento, eles são impedidos de realizar pesquisas, estudos. Eu queria que você me dissesse, enquanto profissional da área, se isso de fato tem acontecido de 99 para cá, eu acredito que não. Não. E como é que vocês reagiram, você enquanto psicólogo, diante dessa liminar? Olha, para a gente, no sentido, eu quanto psicólogo social, porque eu não trabalho com perspectiva clínica, né, porque isso foi bem exclusivo da clínica. O que eu trabalho é com perspectivas ligadas a pesquisas para promover processos de intervenção social. Como intervenção? Não é também mudar o comportamento, é dizer assim, gente, olha, essas pessoas têm o direito de ser aquilo que elas querem ser, aquilo que elas fazem quanto escolha, quanto orientação. A reação no sentido, quanto psicólogo social, é perceber uma mentalidade e uma forma de pensar num século onde a liberdade de ir e vir, especificamente constitucional, está tão clara, não somente em termos físicos, urbanos, mas em termos também afetivos de pensamento. E nós fazemos, coincidentemente, essa decisão veio justamente para reforçar a nossa pesquisa. Que o grande problema do processo da homofobia é uma grande dificuldade que nós estamos percebendo das relações psicossociológicas. As pessoas não estão conseguindo interagir, não porque elas não queiram, porque você tem uma estrutura social monolítica, judaico-cristã, que está impedido justamente de dizer assim, eu tenho direito, eu tenho um dever, eu tenho uma direção para ser feliz. Uma das questões que eu coloco para a gente fechar isso, eu acho que é muito mais importante, eu tenho hoje observado que as pessoas não estão mais se apaixonando ou se amando por uma biologia. Elas estão se apaixonando por um sujeito. O sujeito é muito mais além do que simplesmente ter um órgão sexual. Então, assim, você me faz feliz pelo que você é. Pelo que você é. E eu acho que esse é o primado da contemporaneidade. É o primado da contemporaneidade. A gente vai continuar falando sobre esse assunto daqui a pouco, porque a gente vai fazer um intervalo, inclusive falar sobre essa decisão, essa liminar, se ela é definitiva ou não. Acho que é o que todo mundo quer saber. Então, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. Pode falar, pode chamar. Cultura, Saúde, mobilidade, justiça, segurança, trabalho, respeito, educação, sustentabilidade. Queremos escutar você e fazer mais pela nossa cidade. É eficiência, transparência e compromisso. É a Casa do Povo. Câmara Municipal de João Pessoa. O lugar para a sua voz falar mais alto. O Câmara Aberta está de volta e hoje recebendo aqui o Mário Vicente da Silva, ele que é presidente da Comissão da Diversidade da OAB Paraíba, e o Nilton Formiga, psicólogo social e pesquisador. No último bloco a gente estava conversando sobre a decisão do juiz. Ela é definitiva ou não? Então, a decisão não é definitiva. Ela foi proferida em audiência, né, e em sede de pedido de liminar. O que é uma liminar? A liminar é uma decisão urgente, é uma tutela de urgência. Então, assim, eu tenho que fundamentar o meu pedido de tutela de urgência em dois princípios. O fumus boni iuris, que é a fumaça do bom direito, né? O fumus boni iuris e o periculo in mora. O perigo da demora dessa decisão. Né? Aí um questionamento entre parênteses. Depois de 20 anos que a resolução foi editada pelo Conselho Federal de Psicologia, mais de 20 anos, ela é de 99, 18 anos de decisão, um juiz vinha proferir uma decisão interlocutória, dizendo que essa decisão tem urgência em ser tornada sem efeito ou que caiba uma interpretação diferente. E eu queria fazer até uma parte nesse sentido agora para dizer assim, é muito bom estar com um pesquisador aqui, porque o Dr. Formiga, ele diz que faz uma pesquisa desde 2002. A gente está até 2016, não é isso? E vai ser repetida agora em 2017. Então, vamos partir desse princípio. A decisão, ela diz que o Conselho não proíba a pesquisa científica. A pesquisa científica está sendo feita na área da sexualidade, especificamente da homossexualidade. Então, ela é uma decisão que ela é inócua. Então há contradições, né?
ela é toda contradita, a decisão. Assim, primeiro que toda decisão ela tem que ser fundamentada. E ela não tem uma fundamentação. Porque ele vem e fala sobre a resolução de 99, né, a 001 de 99. Ele fala sobre a interpretação que a Organização Mundial de Saúde faz acerca da homossexualidade, né, deixando de ser homossexualismo, né, o sufixo ismo, que quer dizer doença, e passa a ser homossexualidade, né, a palavra agora é essa. E aí depois vem falando sobre a intenção dos autores, e diga-se de passagem, são profissionais da psicologia que estão punidos pelo Conselho porque vendiam um tratamento de cura ou de reorientação, como o juiz deu agora nessa decisão, que não é reconhecido pela comunidade científica. Não há impedimento de fazer ciência. A ciência sempre foi permitida, até porque o Conselho ele não interfere na pesquisa. Porque para se fazer pesquisa, e aí o doutor pode falar, ela tem critérios para ser seguido. Não é simplesmente eu estou em casa conversando com uma pessoa e eu estou fazendo uma pesquisa científica. Eu estou adquirindo conhecimentos, eu estou tendo aquele questionamento. E dali eu vou procurar os meios que vão dar embasamento à minha pesquisa. Mas a pesquisa nunca foi proibida pelo Conselho. Né? O Conselho nunca proibiu. Inclusive, ele não diz em nenhum momento aqui na resolução que há proibição da pesquisa científica. Inclusive, há uma outra coisa que me chamou a atenção aqui. Ele diz que a resolução ela deve ser mantida na íntegra, mas determina como o Conselho deve interpretá-la, né? Isso. É nesse ponto que há contradição. Ele não pode interpretá-lo. Ele esvazia o documento. Exato. Ele mantém a resolução e ele diz assim, você não pode punir o profissional que atender uma pessoa que busque voluntariamente. É o artigo 3º da resolução. Ele diz o seguinte: os psicólogos não exercerão qualquer ação que favoreça a patologização de comportamento ou prática homoerótica, nem adotarão ação coercitiva tendente a orientar homossexuais para tratamentos não solicitados. Então, se eu não solicitei, ele não pode fazer. Se eu solicitar, ele pode. Agora me permite uma colocação, que eu acho que isso cabe ao próprio sistema de verticalidade de juridicização. Né? Conversamos agora há pouco. A gente está hoje numa época que tem uma virada de interpretação de representação. Sim. Aquele nacionalismo exacerbado, as situações de atitudes literalmente verticais e de expressões monolíticas sobre vamos mudar todo o processo dos grupos minoritários, a história agora que tem o Bolsonaro e vários outros movimentos aí sociais. Isso cabe muito por uma realidade que está vindo contrária à contemporaneidade. Porque você tem hoje a possibilidade das pessoas se expressarem, direito de ir e vir, todas as situações que são repercussões constitucionais. Aí você tem uma lei que estabelece esse critério. Ditatorialmente proibindo tanto a pesquisa como também todo o processo da linha. Ora, qualquer pessoa que procure uma clínica para trabalhar, ela não vai à procura da clínica para trabalhar se ela é homossexual ou não. Ela vai trabalhar para conflitos internos. Questões ligadas aos processos de frustração, mas frustração no sentido assim, eu posso ser ou não ser, mas ela não vai chegar lá porque eu tenho um conflito sobre isso, porque eu sou homossexual, não, eu tenho um conflito que eu preciso tentar resolver e entender o que é que está acontecendo. Exato. E a própria dinâmica da ciência psicológica, em nenhum momento, a não ser a interpretação de quem leu erroneamente, ela estabelece, desde o laboratório de Leipzig, no final do século XIX, estabelece a vertente de assim, nós vamos trabalhar com você porque você é um doente. Nós vamos trabalhar com você porque você tem um problema interno. Tem algo como se fosse um vírus, uma bactéria, para a gente tirar você. Nunca a ciência psicológica estabeleceu quanto isso. Nunca. Exatamente. Deixa eu fazer uma pausa para a gente chamar uma reportagem agora. Sim. Na verdade, eu fui às ruas para conversar com as pessoas, ouvir também as pessoas sobre o que elas pensam sobre essa liminar, sobre a cura gay. Né? E aí a gente perguntou para as pessoas
se elas acham que realmente a homossexualidade é uma doença. Eu fiquei espantada porque muita gente nem quis falar sobre o assunto, preferiu não opinar, mas eu ainda consegui ouvir algumas pessoas. Vamos ver. O que tu acha da cura gay? Não, acho que não existe tratamento. Acho que depende de uma escolha, ele escolheu ser assim, então é a opinião dele. Mas eu tenho uma opinião totalmente diferente para isso, então eu prefiro não responder. Não é doença? Não é doença. Claro que não. Se nasce homem é homem, se nasce mulher é mulher. Aí cada um vai decorrer com o crescimento, vai saber, né? O que é realmente. Você acha que não é doença ser gay? É nada, mulher. Se fosse doença, tem muita gente aí doente. É um absurdo. Não tem lógica ser a doença. Entendeu? Doente é quem está dizendo que os homossexuais são doentes. Essa pessoa assim que diz que os homossexuais são doentes está precisando de tratamento. Como doença, não. É uma opção de vida de cada um, né? E aí a gente temos apenas que respeitar. Eu acho que não é doença. Porque se uma pessoa ela apanha na rua, ela é discriminada e mesmo assim ela não vira homem, então acho que ela não vai. Isso não é uma doença. Você acha então que não existe cura gay, né? Não existe essa história. Você já nasce gay, né? Do jeito que eu tenho que aceitar que a pessoa aceite que eu sou hétero, eu tenho que aceitar que a pessoa é gay. Não existe cura gay, não é doença. Eu não tenho ninguém na família, mas tenho um amigo e tenho amigo dos meus filhos e das minhas filhas que eu respeito. E para mim é um ser humano normal, entendeu? Melhor do que certas pessoas, do que ser hétero. De certa forma, essa discussão toda, quando ela é levantada, quando vem uma liminar como essa, que levanta, que volta com a discussão da possível cura gay, isso acaba gerando levantando também mais preconceito, né? Estigmatizando. Sim. Você vê um gay, um homossexual, e aí as pessoas começam a discutir se é doença ou se não é. Isso não vai passar tão fácil, né? Uhum. Veja só, nós estamos vivendo no país um momento de descontrole. Eu acho que a palavra chega mais ou menos a isso. Nós vivemos hoje num país onde a corrupção é a regra, não é a exceção. Um político, né, que guarda 58 milhões dentro de um apartamento. O presidente da República é denunciado 2 vezes pelo PGR e não acontece absolutamente nada. A sensação que as pessoas têm é de impunidade. E aí, assim, se isso pode fazer com ele, e aí desculpa a expressão do ditado chulo, o pau que bate em Chico também bate em Francisco. Se ele não vai ser punido pelo que ele está fazendo, eu também não vou. Então, muitas vezes as pessoas até têm a sua discriminação e ele a mantém calada, né, guardada dentro de si. E nesse momento que nós estamos vivendo, as pessoas vêm para falar mal. Você vê o Bolsonaro com esse discurso extremista, né, totalitário, de extinguir com diversas garantias que nós conseguimos ao longo dos anos, desde a Constituição de 88 até hoje, né? Os direitos na população LGBT, eles cresceram muito de 5, 10 anos para cá, né? Aqui na Paraíba nós temos leis que proíbem a discriminação no que se refere à orientação e à identidade de gênero nos estabelecimentos comerciais. Isso é uma lei de vanguarda no Brasil. Eu não tenho notícia em outro estado esse tipo de atitude do Poder Legislativo, e aí tem alguns outros parlamentares, que aí mais é a bancada religiosa que questiona essa situação, mas cresceu-se esses direitos. Porque cresceu-se esses direitos no mundo. E aí, como o professor falou, esse pensamento neolítico de que a coisa tem que ser como era antes, a família tradicional. O que é família tradicional? Então, são tantos os comportamentos que quando a gente vê uma decisão que permite que charlatões... Porque, assim, quando eu vou atrás de uma pessoa que não tem uma cura para uma coisa que não é doença e que ele me promete reorientar, como o juiz autoriza na decisão, e o que vai acontecer com essa pessoa depois que ela fizer o tratamento
e ela não tiver o resultado esperado. A frustração que pode gerar, inclusive, nas famílias, Pior. né? Que vão acreditar na cura gay. Aí vai ser o quê? É o demônio. Porque não era o psicológico, então é o demônio. A pessoa está com o demônio, vou levar para a igreja. Então, assim, são tantas coisas, é tão frágil essa situação, porque é inconcebível nos dias de hoje. Nós temos países que têm leis para proteger essa população, e aqui no Brasil o juiz vem e dá uma decisão passando por cima da capacidade do Conselho de legislar dentro da sua profissão. Porque assim, essa decisão, essa resolução do Conselho Federal de Psicologia, ela não é uma decisão formada só pelos psicólogos. Também é, e principalmente porque o conhecimento é técnico. Mas ela precisa da sua garantia constitucional, de que nenhum princípio constitucional do artigo 5º, como o juiz fala, de que está sendo violado, foi violado nessa resolução. Ela não proíbe, pelo contrário, ela assegura tudo isso, mas ela assegura principalmente, não é ao profissional, mas é a população que vai buscar aquele profissional, para que aquele profissional ele se mantenha na linha. Como eu tenho no Conselho, na Ordem dos Advogados, eu posso fazer tudo, exceto o que as minhas resoluções me proíbem. A gente está já encerrado o programa, eu vou fazer uma pergunta para o senhor ainda para encerrar, mas antes disso, só para a gente fechar esse assunto, quais serão os próximos passos? O Conselho Federal de Psicologia, ele pode recorrer, Sim. deve recorrer da decisão? Inclusive, enquanto isso, na prática, como é que fica? Então, assim, na prática, a decisão ela está valendo. Ela foi proferida e aí existe um prazo, né, previsto pelo Código de Processo Civil, para interposição do recurso cabível. Até onde eu soube, que a resolução foi numa sexta-feira, aí veio aquele borbulho numa segunda, e a nossa presidente, né, do Conselho, da Comissão Nacional de Diversidade Sexual e Gênero, que é a Maria Berenice, é uma jurista, é uma desembargadora aposentada do Rio Grande do Sul, e uma sumidade no direito homoafetivo, ela requisitou ao nosso presidente nacional, o Cláudio Lamáquia, para que a OAB ingressasse nessa ação popular como amicus curiae. O que seria isso? É um amigo da corte. Ele vai dar o suporte, a ajuda técnica, para que isso aconteça dentro dos exatos trilhos da lei. Então, quando eu fui informado pela Comissão Nacional, nós fomos autorizados pelo Conselho Nacional, Conselho Federal da OAB, e ingressamos já no processo e iríamos assessorar também o Conselho de Psicologia para verificar essa situação e entrar com o recurso cabível, né, para que no caso é um agravo de instrumento. Ok. Para encerrar, uma perguntinha para o senhor. Essa discussão toda, essa liminar do juiz federal, ela pode, de certa forma, influenciar nas pesquisas, nas questões de discurso de ódio, comportamento da população? Não acredito nisso. Eu acredito que, até porque nós não podemos nos colocar como uma espécie de máquina, né? Colocou a fichinha e faz. Pelo contrário, você vê que a gente está reorganizando os processos de descoberta também e de estabelecimento de dever e de direitos, que é justamente o que a OAB, junto com o Conselho Federal, está fazendo. Mas o que me impressiona nisso é que as pessoas são sujeitos pensantes, elas não são sujeitos simplesmente paradas e eu até digo assim, não copernicanos, né? A gente vai à busca também do conhecimento. Eu duvido muito que as pessoas se estabeleçam, fiquem tão estáticas para saber e aceitar isso de uma forma geral, sabe? Eu duvido muito, principalmente num processo onde a gente tem uma capacidade muito grande de conhecimento e de busca de saber. Se somente se, e essa é uma das questões que eu estou sempre discutindo, se houver o que nós chamamos de desejabilidade social, eu quero escutar aquilo que eu quero. Sim. Agora, se você for uma pessoa capaz, uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem, desculpe até a colocação, Mário, me perdoe até a colocação também, que tem um cérebro, tá? Pensa, né? Que pensa, duvido muito que as pessoas simplesmente movam-se sobre esse viés de ódio.
tá? Uma das questões que eu quero deixar uma mensagem é que, independente da própria decisão, independente do Conselho Federal de Psicologia, uma das questões que é primária, eu repito, você tem mais é que ser feliz. Exato. Realiza a tua vida, porque quando você está bem, o que está em volta está bem. Exato. Independente disso, sabe? Hétero, homo, independente disso. Eu acho que a gente tem que começar a saber conviver com as diferenças. E saber conviver não é que é estabelecer quem é diferente, estereotipicamente, mas poder quebrar esse vínculo cognitivo e afetivo e dizer assim, o que é que você é? Não, somos todos seres humanos, então acho que essa é uma grande categoria. Tá ok, então. Muito obrigada. Eu que agradeço. Pela participação de também. vocês. Fui muito bem assessorada hoje. O Câmara Aberta fica por aqui, mas a gente volta semana que vem. Se você quiser rever essa e outras edições, é só acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima. Amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Eu sou amarelo claro, sou meio errado pra lidar com amor. No mundo tem tantas cores, são tantos sabores.